Olá, eu sou o Daniel Perpétuo. E eu, a Tatiane Lamônica, e você está no G-Concast. E hoje, nosso primeiro episódio tem que ser icônico, né? Então, a gente começa com o Dr. Daniel. Não poderia ser outra pessoa, né? E aqui a gente vai compartilhar um pouquinho das nossas histórias, na verdade, que acabam se confundindo com a história da G-Com, né? E a gente vai compartilhar nesse primeiro episódio a nossa trajetória, né? Que eu acho que é importante saber que a G-Com nasceu de muito trabalho, de muitos anos aí de experiência, não nasceu do nada, né? Então, eu acho que é muito importante esse início para que depois, sim, a gente discorra sobre todos os temas aí que a gente tem para falar. Eu acho muito oportuno, muito legal isso daí, doutora Tatiane. Por quê? Porque a gente não faz isso, né, há pouco tempo, né? E muito embora nós tenhamos essas carinhas de jovens, né, como se diz, mas a estrada aqui já está bem longa, né? E é legal contar isso publicamente, né? Então, já falando um pouco da história, nós somos advogados, eu também sou advogado, me formei em 2004 e em 2005 já comecei a todo vapor na advocacia. E já comecei, inclusive nesse ano de 2005, tendo contato com a advocacia condominial, né? Comecei muito pelas questões trabalhistas, então eu era contratado para fazer os problemas trabalhistas, resolver essas questões do condomínio, pelas administradoras. E aí que começou aquele estalo já, né? E fiquei fazendo essa assessoria, passando por uma orientação ali administrativa, aí cada vez mais me envolvendo na operação dessas administradoras, né? Suporte à assembleia. E isso foi até 2010 de maneira não tão formal, porque em 2010, sim, eu constituí a Sociedade de Advogados, na Ordem dos Advogados do Brasil, e passei a fazer esse suporte aí com a assessoria jurídica. Mas antes disso, você deu um pulinho em algumas cidades fora de Bauru, né? Sim, eu trabalhei em São Paulo, em grandes escritórios de advocacia, e também em Curitiba. Então, eu passei por essas capitais, né, advogando, sempre focado no direito trabalhista, nessas oportunidades, mas trabalhando para outras pessoas, né? E eu sempre tive esse perfil de não se contentar, né, com o básico, e sempre tive na minha veia esse espírito empreendedor de ter o próprio negócio. E eu voltei para Bauru para criar o escritório, né, de advocacia meu até então, porque somente assim eu tinha a certeza de que eu poderia crescer e não ficar na saia de ninguém, né, como se diz, né? Exato. E em 2010 você criou o escritório, em 2011 eu já estava lá, gente. Já estava lá. A gente tem 10 anos de diferença de idade, né, para quem não sabe. E aí, assim, eu iniciei como estagiária nesse escritório. Então, ele vinha já com essa bagagem, né? E eu ainda, na faculdade, tive a oportunidade, então, de fazer estágio. E aí, então, já me envolvia, né? Na época, que aqui a gente é jovem, mas nem tanto. Na época, já ia para fórum, já resolvia trabalhistas, já resolvia as assembleias, já me envolvia nas notificações. Não né? tinha os processos digitais, Não então tinha era os fórum processos mesmo. digitais, exatamente. Era o famoso barriga no balcão, né? E aí, então, já iniciamos ali essa trajetória, né? Então, eu já estava envolvida nessa área condominial desde antes de terminar a faculdade. Com certeza. E cada vez mais isso foi ficando latente na nossa vida, né? Porque as demandas de condomínio não paravam de aumentar. E aí nós fomos montando toda a estrutura da advocacia para condomínio. Não foi nem planejado. Eu digo, né? O mundo me levou para isso, nos levou para isso, né? E aí, obviamente, o espírito empreendedor também despertou aquela luz, falou, poxa, aqui pode ser uma fonte interessante. Ainda mais conhecendo cada vez mais o mercado e vendo como as empresas se comportavam, daquela prestação de serviço toda fragmentada, separada. Então, o condomínio achava que contratando aquela administradora, ele tinha tudo, mas na verdade ele não tinha. Ele tinha só o financeiro ali, o contas a pagar, o boleto, e quando dava o problema, essa administradora era chamado. Corria para a gente, corria para um escritório de contabilidade, e aí nós começamos, poxa, e se de fato a gente conseguir, então, organizar uma estrutura, que hoje ela se chama G-Com, né?
e entregar cada vez mais, fazer, na verdade, o que o condomínio se espera. Foi aí que surgiu, então, a GECOM. Obviamente que a GECOM, depois ela foi formatada nesse projeto de franquia em 2018, mas já com essa bagagem de mais de 10 anos fazendo, né? Então, quando a gente fala nossa experiência é de 20 anos, de fato ela é. Né? Formalmente, a constituição da franquia, no modelo de franchise, registro de marca, tudo que envolve, nós vamos falar com certeza em episódios sobre isso, ela foi a partir de 2018, né? Começou essa formatação legal no papel. Mas desde 2005 e 2006 a gente já estava já... Exatamente. E aí, em 2018, foi de fato a constituição, digamos assim, né? Da empresa propriamente. E aí nós pilotamos 2 anos, aproximadamente, né? Já tínhamos condomínios antes, nós já tínhamos a parte da administração, da assessoria jurídica. E aí nós pilotamos esses 2 anos para formatar a franquia. Respeitando, inclusive, a lei de franchise. Exato. Né? E aí, em 2020, no meio da pandemia, né, nós vendemos a primeira unidade franqueada, não é isso? E não paramos nunca mais, graças a Deus. Então, desde então, né, desde de 2020, foi quando a gente, de fato, iniciou no ramo de franquias. Porém, é bom a gente deixar claro, né, que a gente nunca parou de fazer a administração condominial propriamente. Então, a gente sempre foi caminhando em paralelo mesmo, né? Caminhando ali na expansão da franquia, para que os nossos franqueados tenham os clientes, os condomínios, mas os nossos condomínios diretos também sempre permaneceram conosco. Então, a gente sempre teve muito essa consciência, né, de continuar ambas as frentes, né? Ambas as frentes. Nós temos 2 unidades próprias, né? Bauru e São Paulo. Então, Bauru é a matriz, é a unidade piloto, unidade modelo, né? Que todo modelo de franquia exige. E até hoje nós executamos aqui, né? E temos os clientes. Então, também, além de ser o franqueador, nós temos as unidades que nós fazemos como todos os franqueados, né? E nessas unidades também que nós implementamos as novidades, fazemos os testes, né? Todos os nossos experimentos aí, as inovações, né? E essa jornada, ela não para por aí, né? Então, ela aumenta cada vez mais. Eu fui resiliente no começo até um pouco, né? Com relação à portaria virtual, tudo, mas são crescimentos que o mercado impõe e a gente não pode ficar estático, né? Então, todo mundo fala, os grandes empreendedores do Brasil, os grandes estudiosos, se você está parado, você já está perdendo. Então, a gente não para. Então, a gente inovou com a portaria virtual, inovamos com a tecnologia, né? Com as parcerias com empresas sérias, vamos falar, né? Com garantidoras. São ferramentas que hoje o universo condominial ele exige muito para que você possa fazer a gestão. Então, veja, nós crescemos muito, nós evoluímos, mas nós nunca perdemos de foco aquilo que realmente a gente faz, que é a gestão. Então, tudo que a gente incrementa, tudo que a gente coloca no nosso negócio é para viabilizar cada vez mais o coração, o nosso core business, que é a gestão condominial. Exato. Eu acho que é legal também a gente trazer aqui um ponto que é a inovação, né? Trazer a parte tecnológica. Desde o nosso começo, né? Que não se falava tanto sobre tecnologia em condomínios, né? Não se falava muito sobre sistema, sobre aplicativo. Era tudo muito novo ainda, né? Porque, de fato, a gente tem que reconhecer que o Covid, né? A pandemia aí, ela trouxe acelerou, né? Todo esse processo, de fato. Então, antes mesmo de tudo isso acontecer em 2020, a gente já tinha essa veia tecnológica, já tinha pensamentos ali em automação de processos. Bem à frente, né? Algo que as administradoras, que até a gente nomeia aqui, que tem um modelo tradicional, não pensavam, né? Então, a gente sempre, de fato, pensou à frente nesse ponto, né? De inovação tecnológica, de trazer processos e procedimentos de forma automatizada. Né? Então, desde lá dos primórdios, a gente já fala sobre isso. E claro que isso só acelerou, né? Isso só realmente rompeu barreiras ali, furou a bolha. Hoje é muito comum a gente ter ali dentro dos condomínios aplicativos, ter ali tecnologias, enfim, algumas, né? Mas eu acho que é isso ainda que é o ponto, né? A gente tem, sim, essa veia tecnológica, temos isso muito latente em todos os procedimentos, né? Tanto a parte operacional,
enfim, todas as ramificações da GECOM, mas é justamente isso que você falou. A gente não é a tecnologia por si, né? A tecnologia isolada, servindo ali o condomínio. Porque isso, na nossa visão, né? Na nossa opinião, isso não muda nada, né? É mais um ali para o síndico acabar cuidando, é mais um ponto de atenção, né, para os moradores, mais um custo, que a gente vai falar também bastante sobre isso. Então, a ideia não é essa, né? A nossa ideia é contrária a tudo isso que eu acabei de dizer. Mas isso que você está falando é muito legal, porque isso é o DNA nosso, né? Nós já nascemos nessa pegada. Nós nascemos com a tecnologia como meio, não como fim, para levar velocidade e essas informações. Mas para que isso possa ser feito, você precisa ter concentração dessas informações. Então, é essa estrutura que a GECOM tem de nascer já com essa solução completa, porque você tem gestão desses dados muito concentrado com o contador próprio, um jurídico próprio, uma contabilidade própria, um DP próprio, RH próprio, sistema próprio. Então, quando você tem tudo isso na mesma estrutura, eles se conversam, eles trabalham juntos, né? E você consegue entregar isso com velocidade, que é o que a pandemia trouxe. Então, veja, a pandemia, ela trouxe aprimoramentos legislativos, começou com as resoluções da pandemia, depois virou reforma do Código Civil, né? Validou a Assembleia Virtual, validou convocação por e-mail, uma série de transformações, nós vamos falar aqui oportunamente. E isso tudo fez com que a modernidade tecnológica viesse a dar esse suporte, né? Mas a gente vê que na prática, esse suporte não pode ser assim isolado, tem que estar dentro de um contexto de gestão. E quando você pega administradoras, que nós chamamos aqui internamente no meio tradicional, para que ela possa fazer essa conversão, sair do modelo fragmentado que ela tem, desmembrado, e ela concentrar isso, é muito difícil, porque não é só uma mudança cultural de quem trabalha lá, envolve uma estrutura gigantesca, o modus operandi, que tem que mudar o dia a dia, é muito difícil, é muito difícil. Então, quando você já nasce nesse propósito, como a GECOM, tudo flui mais fácil e, obviamente, tempo e dinheiro. Não tem como você negar isso. Então, você concentra esse consumo, né? Eu falo que eu costumo brincar todas as palestras, até no nosso curso da GECOM, que a GECOM é o dia da noiva. Então, se a noiva pegar, ela acordar, ela vai na manicure, ela faz a unha, depois ela sai da manicure, ela pega o carro, ela vai na massagem, ela pega o carro, ela vai almoçar, ela pega o carro, ela vai no salão fazer o cabelo, ela pega o carro, ela vai fazer maquiagem, depois, olha só a logística disso, o custo disso, ela fica maluca, não é verdade? Tempo e dinheiro. Então, se ela vai num lugar só, que ela é recebida, com uma equipe consolidada, a mesma equipe que já faz a manicure, já está arrumando o cabelo, ela está pegando uma fruta, toma um banho, no mesmo lugar, ela vai gastar menos, ela vai aproveitar mais, ela vai otimizar. Então, eu costumo brincar, né? Que a GECOM nasceu para ser o dia da noiva do condomínio. Exatamente. Mas isso que você comentou, né, no começo, essa migração ou possibilidade de migração, a gente já viveu isso, né, em alguns episódios, dentro desses anos aí que a gente está falando de experiência, e de fato é muito desafiador mesmo, porque parece que é tudo igual, mas não é. Né? E o que a gente tem em foco aqui é, de fato, trazer todos esses benefícios, né? Toda essa concentração. Porque tudo isso que ele falou significa dizer especialização, né? Trazer ali um serviço especializado. Né? Então, tá tudo bem você ter o seu escritório de contabilidade, que faz a contabilidade do seu condomínio? Tá tudo bem. Mas esse contador, ele faz a contabilidade de uma empresa, ele faz de uma indústria, ele faz das lojas, do comércio. Ele trabalha, obviamente, com diversos clientes. Então, é isso que é um dos nossos diferenciais. É, de fato, trazer essa especialidade de cada área, né, com novidades da área condominial, atualizações legislativas. Então, tudo isso a gente tem que estar muito atento, porque muda muito rápido, né? E muitas vezes as administradoras em modelos tradicionais ou escritórios de contabilidade, enfim, não conseguem acompanhar, porque ele tem uma série de outros clientes que também exigem essa atualização, né? E aí o condomínio acaba ficando em segundo plano, talvez. E você falou de um assunto aí que a gente vive isso, né?
de tempos em tempos que essa mudança de cultura e mudança de gestão, só para explicar aqui para quem está nos assistindo, é porque, por vezes, aparecem franqueados que já são administradores, candidatos à franquia, né? Que já são administradores de condomínio, nesse modelo tradicional, e eles querem comprar a GECOM para migrar, e aí, nesse modelo concentrado. E aí acontece tudo isso, porque é uma cultura dele, dos colaboradores dele, de quem consome isso lá, né? Esse desafio. Até é possível, mas é desafiador. Bem desafiador. E a gente não parou por aí, né? Então, voltando aqui à história da GECOM, além de toda a parte de desenvolvimento para atender as necessidades e demandas dos condomínios, a gente também andou dando uma mergulhada dentro do universo de docência, né? Sim. Então, assim, os eventos, as palestras, os congressos, né? Aulas, né? Aulas que... Estamos aqui com um professor. Professor aqui de pós-graduação. Então, tudo isso a gente acaba se envolvendo, fazendo... Porque tudo isso faz parte, né? Não é questão de divulgar, é questão de capacitar, formar. Porque a gente tem aqui um propósito. E a mentalidade nossa é o seguinte: quanto mais as pessoas se capacitarem, né, entenderem as demandas multidisciplinares que envolvem administrar um condomínio, mas esses mesmos consumidores, as pessoas que estão dentro do condomínio, vão subir a regra do mercado. Eles vão limitar o mercado. Então, as empresas não precisam ficar brigando uma com a outra. Não existe concorrente no mercado condominial. Primeiro, porque ninguém é capaz, ninguém tem condição humana, técnica de atender 100% do mercado. Não vai. É impossível. Olha quantos prédios desabam por dia e quantos constrói. Não tem condição. Segundo, que aí você vai ter que escolher, né? Então, assim, quem que eu quero estar comigo? Com quem eu quero trabalhar? Com quem quer fazer o certo? Com quem quer cumprir a legislação? Ou não? Eu quero trabalhar com a pessoa que quer pôr MEI lá para ser porteiro. Então, são questões... Dando spoiler dos temas. Então, são questões que você também tem que segmentar o seu nicho de atuação. E tem mercado para todo mundo. Para quem quer fazer o certo, mais ou menos certo, o errado, né? Porque para mim não existe isso, né? É o certo e o certo. Mas tem para todo mundo. Então, não precisa ficar degladiando. E eu acho que somente a instrução, né, e a capacitação é capaz de modular esse campo de atuação aí. Com certeza. É capaz de fazer evoluir mesmo, né? O mercado como um todo. Eu também concordo com isso. Falando um pouquinho aqui desse ramo de docência, eu acho que é legal frisar, né, que estamos aqui com um professor de MBA, né, o MBA Conase. Tivemos a recente, né, formatura da primeira turma do MBA. Parabéns ao Sérgio Craveiro, à Conase. Com certeza, pela iniciativa de também pensar, como a gente acabou de dizer aqui, né, de capacitar cada vez mais esses síndicos que hoje podem ser síndicos moradores, mas hoje muito se fala sobre os síndicos profissionais, né? Que a gente também vai trazer aqui num tema futuro. Então, fazer parte, né? Você fazer parte é, de fato, chancelar, né? Que o modelo funciona, que tudo que a gente fala, de fato, condiz com a realidade, né? Condiz com princípios e valores que, de fato, são inegociáveis, né? Referência, né? Exato. Você veja, nós tivemos agora, esse final de semana, num grande evento da Conase em Salvador. Nós dois somos palestrantes, nossas palestras lotadas, acabando a palestra, nosso stand lotado, porque, de fato, você acaba sendo autoridade, levando temas que as pessoas vivem no condomínio, sabe que é de suma importância, não é isso? Então, as pessoas vão sempre buscar referência, buscar orientação. Isso é parte da docência, de você subir a regra do mercado. Outra coisa interessante que eu falo bastante, né, em todas essas oportunidades, é que hoje, antigamente, o síndico ele tinha que saber para executar. Então, se você pegar 30 anos atrás, 20 anos atrás, o síndico ele executava. Não existia esse monte de fiscalização desses órgãos paraestatais, CRA, CRC, o CREA, a ART. Não tinha nada disso antigamente. Malemar, o condomínio foi obrigado a ter CNPJ em 2002, o Código Civil. Então, veja, o síndico ele tinha que ter conhecimento para ele coordenar, ele executar. Hoje, não. Hoje, com essa multidisciplinaridade que existe no condomínio, essa legalidade, esse complexo de informações, o síndico tem que ter instrução para não ser omisso.
Porque omissão, na lei, é culpa, né? Para não ser omisso. Então, ele tem que ser capacitado para saber o que exigir, de quem exigir, quando exigir. Porque depois, se der um problema, por ele não ter exigido, ele não pode falar, mas eu não sabia, eu tinha administrador. Não, porque daí é omissão é culpa e vai surgir o dever de indenizar. Então, a capacitação do síndico hoje ela é fundamental para isso, para ele não incorrer em omissão e negligência na operação monstruosa, gigantesca e complexa que é o condomínio. No caso de síndico, ele responde pela ação e omissão, né? Então, é isso que a gente está falando aqui, que é bem interessante, porque a gente fala aqui sobre uma universalidade de temas, desde direito tributário, que ele precisa saber as retenções das notas, ele precisa saber que se ele contratar um MEI, é barato, mas depois vai ter 20% de INSS em cima daquela nota, né? E só vem para pagar. Então, ele precisa saber desde isso até, por exemplo, um direito ambiental, né? Questões ambientais. Vai arrancar uma árvore lá para ver. Exatamente. Então, as PPPs, enfim, hoje nós temos muitos condomínios que são condomínios clubes, que são condomínios que têm dentro do complexo, dentro da área privada, bosques. Lembra aquele caso né? de Brasília, das capivaras? Sim, verdade. Não é? Nas palestras, a gente tem a oportunidade de conversar com quem mora, né, na localidade, e eles trazem temas particulares, né? Peculiares, eu diria. E a gente falou aqui do CONASE, mas eu acho que é legal a gente falar também sobre o Unasíndico. Com certeza. Né? A gente participou também nosso primeiro ano no Unasíndico, foi agora em setembro, né? No começo de setembro, e são 3 dias de evento intensos, né? Que também a gente teve a oportunidade de fazer palestra. Eu participei de um debate que, inclusive, eu acho que é mais difícil que palestra. Com certeza. Porque você não sabe. E eles não falam o mesmo tema, viu? Não é marmelada, não. Eles não falam tema e te jogam lá no palco com mais 3 pessoas que não tem nada a ver com o seu assunto, né? Que era o rapaz da individualização da água, né? Com mais 2 ou 3 lá. E abre ainda para o público fazer pergunta. E abre para o pessoal que está lá na palestra falar com a gente. Então, assim, você não sabe o que vai vir, né? Você não sabe nem o tema de quem está conduzindo e nem sobre as perguntas que vão vir. Então, isso só reforça aquilo que você comentou no começo, né? Que é justamente reforçar que a gente não só faz palestra, a gente não só vive a docência. Ou seja, é dizer, né? A gente não vive só na teoria, a gente, de fato, vive a prática. Então, até comentei nessa minha palestra agora de Salvador. Eu faço assembleia todo dia. Né? Então, assim, trazer para a teoria a minha prática é muito mais tranquilo do que ao contrário, né? Do que você, de fato, praticar aquilo que você só tem no livro, daquilo que você só tem na teoria. Então, por isso que faz sentido, né? Assim, mas você sabe que isso é a principal diferença nossa também. Porque é essa vivência no dia a dia que nos torna tão próximo e, assim, causa tanta proximidade de quem está lá no condomínio, porque nós também estamos. E eles sentem isso. Então, quantas vezes a gente não faz uma palestra, não participa do evento ou discorre sobre um tema e o ouvinte lá, o participante, fala assim, nossa, parece que você mora no meu condomínio. Porque, de fato, é o que nós vivemos todos os dias. Você faz assembleia todo dia. A gente está lidando com o problema todo dia. Então, a gente não é só os empreendedores, os empresários. Não, a gente também, por muitas vezes, é o secretário da Assembleia. A gente está lá, faz a reunião para apurar problemas, levar soluções, né? Ontem mesmo, eu fiz 2 visitas técnicas em Bauru, em condomínios gigantescos. Então, quando nós vamos ao cliente, o nosso olhar clínico, ele é muito aguçado, ele é muito diferente de qualquer outra pessoa que vai lá, porque a nossa visão é muito mais ampla. Né? A gente consegue achar soluções que talvez outras pessoas, até outros franqueados, e esse é o desafio nosso, transmitir esse know-how, esse conhecimento, por isso nós montamos a franquia, para compartilhar tudo isso. Mas essa visão nossa, ela é difícil você ensinar isso numa cartilha, num livro, numa faculdade. É somente a vivência. E você une a vivência com a praticidade e o conhecimento técnico, não é verdade? Exato. Então, o resultado ele é maravilhoso. Então, mas tudo isso agora, só para encerrar essa parte aqui, é gostar do que faz, não tem jeito, né? Você fazer viver mesmo. É viver. É viver,
essa vida. Então, a gente ama, não é fácil, a gente roda o Brasil inteiro, com filhos pequenos, com tudo isso, mas a gente gosta demais do que a gente faz. E assim como a gente está falando de capacitação, de atualização, né, de estudo mesmo, a gente também faz isso. Né? Então, a gente também vive em constante atualização e capacitação. Então, essas visitas, por exemplo, que ele acabou de comentar, faz parte disso. Então, a gente precisa estar atualizado. Quais são as objeções? Né? Porque, claro que a gente tem uma bagagem, mas as objeções, os problemas, eles mudam também. Então, se a gente não se atualizar, se a gente ficar no exemplo daquelas objeções lá de 2018, por exemplo, a gente também está fora, né? Está desatualizado. Então, a gente também trabalha constantemente para se atualizar, para estar sempre à frente e, claro, né, levar isso para os franqueados, né, para o nosso modelo de negócio. E dá sucesso, por que dá sucesso? Porque, na verdade, a gente não faz isso pensando somente em business, em negócio. Lógico, toda operação tem que ser azul. Só que a gente faz isso primeiro porque o que a gente traz de modernização e de novidade vai ser remédio para uma dor que acontece diariamente em todo o condomínio do Brasil. Então, quando você desenvolve técnicas, quando você aprimora, traz mais um contexto na nossa solução e que você vai agregar, resolver um problema que eles vivem no dia a dia, que nós vivemos junto com eles e ajudar isso na solução, e você vai trazer ainda a otimização de tempo e dinheiro, aí vira sucesso. É por isso que a GECOM está onde está. Então, é muito prazer, né, que a gente construiu essa família, que nós chamamos de família GECOM, enorme, não para de crescer, graças a Deus. E nós não vamos parar de evoluir, porque é o que nós fazemos, nós amamos fazer. Né? Então, essa é a história da GECOM, de onde ela nasceu, onde ela está, e com certeza ela vai seguir ainda. Alçar os futuros planos. Né? E tem muitos planos para vir por aí, vocês aguardem. Com certeza. Então, gente, esse foi o nosso primeiro episódio. E aí eu já me antecipo aqui falando que é o primeiro, para que todo mundo tenha um pouquinho de empatia com a gente, né? Porque a gente também está começando, embora a gente fale aí em público e tudo mais, mas a gente está começando. Se a gente olhar errado para a câmera aqui, dá uma desculpada na gente. É uma nova forma de comunicação. Porque isso, a gente vai se adaptando, né? A gente vai conversando aqui. A ideia é que seja um grande bate-papo, que a gente tenha realmente os convidados aqui para agregar conhecimento também, né? Então, é isso. A gente vai trazer muitos temas ainda, né? Com certeza. Fizemos no formato de uma temporada. Então, uma temporada vão ter 8 episódios, né? Nós vamos fazer por semana, né? Como nós falamos aí para vocês. E é isso, a gente vai separando os temas. Ao longo do tempo, claro que a gente vai aceitar sugestões, né? Muito importante também. Olha, acho que é legal falar sobre esse tema, acho que é legal trazer isso. Vocês podem pedir aí, exatamente. Então, aos poucos a gente vai evoluindo aqui e de fato, a gente tem muita coisa para falar ainda. Legal? Muito legal. Bora, então? Obrigada a todos. Até o próximo. Até o próximo. Esperamos vocês sempre aqui conosco. Tchau, tchau. Tchau, tchau.